Então, já desde essa época, 1920, a religião, os movimentos pentecostais davam voz a quem não tem voz e davam vez a quem não tem vez, né? Ocupava espaços de periferia. Em 1920, a mulher não votava nos Estados Unidos, não votava na Suécia e nem votava aqui no Brasil. A mulher não era reconhecida como cidadã, né? E ela participava aqui nos movimentos pentecostais como liderança. Frida Virgin, ela foi líder do jornal Boa Semente, um jornal que começou em 1919, né? Então, onde é que teria o espaço para uma mulher ser dona de um jornal, escrever sobre artigos religiosos, né? Se não fosse pela liberdade dada pelo próprio Espírito, pelo próprio Espírito Santo. Então, cabe aqui agora começar aqui a apresentar minha pesquisa, que já dei a introdução. Então tá aí o primeiro slide, né, com os nomes, o nome do movimento, do título do nosso painel e os componentes. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que explicar é o termo Pentecostes, né? Então, esse termo penta, né? Eu acho que a gente lembra muito bem, até porque a gente falava muito em Copa, o Brasil é penta campeão, então tem alguma relação com os 5, de fato, né? E de fato. Então, dentro do calendário judaico, são comemoradas 7 festas. A gente vulgarmente traduz como festa, mas o termo em aramaico é moedim, e moedim significa encontro marcado. Para explicar o Pentecostes, temos que falar de 3 moedins. Quais seriam eles? O primeiro, Páscoa. O segundo, Festa das Primícias. E logo após, Pentecostes. Então, Deus convocava o povo 7 vezes no ano. E dessas 7 vezes no ano, 3 teriam que ser encontros no tabernáculo. As pessoas teriam que se deslocar de seus lares para ir para o tabernáculo. Para que a gente entenda bem o que é esse Pentecostes, o significado desse Pentecostes para a religião judaica e a religião judaica, as religiões judaico-cristãs, a gente tem que explicar o primeiro Pentecostes e o primeiro Pentecostes depois da Assunção de Cristo. O primeiro Pentecostes aconteceu logo após o povo de Israel, o povo judeu, ser libertado, que ele estava cativo no Egito. Então, logo após aconteceu o primeiro Pentecostes. Como assim? Eles foram libertados junto com a morte dos primogênitos. Isso numa sexta-feira. No sábado foi o Sabá, né, que eles saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho. E o domingo eles já estavam, já tinham vencido seus inimigos e estavam colhendo já as primícias, que o domingo é a festa das primícias. Na verdade, nós sempre comemoramos, nós os cristãos comemoramos a Páscoa, não comemoramos as primícias. E, na verdade, o domingo de Páscoa, na verdade, é a festa das primícias, que é a ressurreição de Cristo. Jesus é a primícia, o primeiro a ressuscitar dos mortos, né? E a festa das primícias era isso, era a festa das primeiras colheitas.
Então as pessoas plantavam e às vezes saía um fruto temporão, fruto anterior à época da colheita. E essa era chamada de primícias, né? E Jesus, então, ressuscitou na festa das primícias, né? E contados 50 dias após a festa das primícias, nesse domingo de paz, esse domingo das primícias, 50 dias são contados, e aí nós temos o Pentecostes, certo? Que o Pentecostes nada mais é que a colheita realmente em si. Então é uma festa bem com bastante fartura, em que as pessoas estão muito alegres e fazem a colheita. O primeiro Pentecostes foi um encontro marcado com Deus para Deus apresentar as tábuas da lei, as 2 tábuas da lei, que posteriormente daria origem à Torá, Bíblia, a espécie de Bíblia judaica, o livro sagrado judaico. E ocorre que Moisés subiu ao Monte Sinai. Enquanto Deus falava com Moisés, o monte tremia, o monte fumegava, e se ouvia trovões, e somente Moisés via, né, e ouvia a voz de Deus claramente. Então Deus fez a primeira aliança, que é chamada de Velha Aliança, que é a aliança da lei, né? Uma aliança que despertava temor, que despertava medo, que mostrava a nossa incapacidade, que mostra a incapacidade e as limitações dos seres humanos, que revela o pecado, né? E aconteceu que quando Moisés desceu do monte, as pessoas tinham feito um bezerro de ouro, não esperaram nem 50 dias, fizeram um bezerro de ouro e estavam adorando esse bezerro de ouro como Deus. E Deus matou nesse dia 3.000 pessoas. 3.000 pessoas. Quando Jesus morreu, né, ele foi assunto para o céu, ele prometeu que ia deixar um consolador. O Espírito Santo seria um consolador que tomaria conta, então, da humanidade que quisesse se chegar a Deus, traduziria para Deus todos os seus pedidos. E assim aconteceu. Jesus morreu na Páscoa, dormiu no seio da terra no Sabá, ressuscitou no dia das primícias, no domingo,